Então, como eu não tive tempo de analisar na primeira rodada, mexendo com o site lá para vocês, vamos começar a analisar aqui a partir da segunda rodada. Então, o especialista em FPL aqui acabou ficando com 58 pontos nessa segunda rodada. Um ponto só acima da média, então não fomos nem bem nem mal, né? Nessa segunda rodada, a gente acabou ficando em 4.439.000, do total de 9.100 e pouco, então exatamente no meio aí. No geral, a gente chegou a 120 pontos, então 62 lá da primeira rodada e 58. E caímos um pouquinho, a gente estava em 3 milhões, acabamos caindo para 3.310.000. A gente acabou gastando uma transferência aí nessa rodada. Comparando o time, o Meslier acabou empatando em 2-2 com o Southampton, então só não chegou a fazer 3 defesas, então acabou fazendo apenas um ponto. O Ben White tomou 2 gols do Leicester e jogou 74 minutos, fez 2 pontos menos 1, acabou ficando só com 1 ponto também. Já o James teve muita pontuação, né? Jogou 90 minutos, acabou fazendo 1 gol, tomou 2 gols, tomou um cartão amarelo e ainda pegou bônus 1. Então, acabou fazendo aí 7 pontos, o que é uma pontuação boa para defensor. O Walker garantiu o saldo de gols e jogou 81 minutos, 6 pontos aqui, não participou de nenhum gol do Manchester City. No meio campo, o Rashford, apenas 1 ponto com essa fase do United aí. A intenção, na verdade, vai ser até vender ele agora para a terceira rodada. O Salah, a gente acabou errando o capitão, fez apenas 2 pontos. Teve chance de fazer gol, saiu 2 vezes cara a cara com o goleiro e acabou perdendo. Aí depois com a expulsão do Darwin, não teve tanta chance assim. O Luiz Dias acabou achando o gol, então fez o gol e conseguiu o bônus 3, apesar de ter tomado o cartão amarelo. Fez 9 pontos, o que ajudou, senão a gente tinha ido pior ainda. O Mount, só 2 pontos, também não conseguiu participar do ataque do Chelsea. E o Gross, que foi a nossa troca para essa rodada, teve o saldo de gols no empate de 0-0 do Brighton com o Newcastle. Então acabou fazendo 3 pontos. No ataque, o Haaland só participou de uma assistência. Para nossa sorte, apesar de a gente ter maioria, tinha ele de capitão, fez 5 pontos, o Salah só fez 2, então se ele vai melhor ainda, a gente tinha ficado pior na rodada. E o Gabriel Jesus, 19 pontos, né? 2 gols, 2 assistências, bônus 3, estourou. Teve 10% que colocou ele de capitão, então acabaram fazendo 38 pontos, a gente acabou não dando essa sorte. E o nosso banco lá, o Greenwood não joga, né? Só nosso jogador descarte, o Peterson acabou fazendo 1 ponto, e o Perisic acabou entrando, acabou dando uma assistência, jogou só 11 minutos e deu uma assistência. Com isso, o nosso time está custando 98,5 e no banco a gente tem 1,7. E aqui, analisando pela tabelinha lá do nosso site, fantasypremierleaguebrasil.com.br, tem a aba lá, próximos jogos, aqui em cima. Essa segunda rodada já foi. Então, a partir da terceira rodada, aqui a gente tem, de acordo com o nível de dificuldade do jogo, para a gente saber quais os próximos jogos de cada time e se são fáceis ou não. Então, como a gente pode pegar aqui, ó, o Arsenal, são Bournemouth fora de casa, Fulham em casa, Aston Villa em casa, aí acaba pegando Manchester United fora e Everton, mas tem uma sequência boa aqui, se você analisar os próximos 6 jogos, tem uma sequência teoricamente mais tranquila. Já o Aston Villa nem tanto, o Bournemouth nem se fala, e assim por diante. Ó, o Chelsea tem uma sequência mais tranquila aqui, apesar de pegar o Liverpool lá, mas só na 8ª rodada. O Palace, Everton e Fulham tem uma sequência mais complicada, o Leeds também. O Leicester, complicada aqui, pega o Chelsea e o Manchester United. O Liverpool e o Manchester City, mais tranquila. Já o Manchester United não dá pra gente chamar de tranquila, né? No nível que tá o time aí, na situação que tá, acaba ficando de fora. Newcastle, Nottingham Forest e Southampton, sem chance. O Tottenham tem uma sequência mais sossegada também, apesar de ter o confronto com o Manchester City lá. O West Ham complicado e o Wolverhampton complicado. Então, olhando por esse site e pelo site da Premier League, começando pelos goleiros. Então, o que a gente pode ver lá? O Arsenal tem uma sequência tranquila, o Chelsea tem uma sequência tranquila, Liverpool e Manchester City. Na aba de transferências, a gente seleciona aqui goleiros, de acordo com o preço, e aí temos Alisson e Ederson, os dois custando 5,5, assim como o Lloris. Mas o saldo de gol do Tottenham a gente já viu que não está tão bem assim, apenas pelo saldo de gols. Então, se o seu intuito é gastar na defesa, a gente tem lá o Alisson e o Ederson, custando 5,5, são as melhores defesas do campeonato.
Se você quiser um valor um pouco menor, tem o Ramsdale, do Arsenal, e o Mendy, do Chelsea, 5.0 cada um. São os 4 maiores ali que vão ter uma sequência relativamente mais fácil e maiores chances de saldo de gols. Se você quer algum goleiro mais barato, aí a gente tem o Brighton aqui, com uma sequência relativamente mais tranquila. Ou o Brentford também. O goleiro do Brighton é o Sanches, custando 4.5. E o goleiro do Brentford é o Raya, custando 4.5. E agora, os melhores defensores para as próximas rodadas do Fantasy da Premier League. Então a gente seleciona aqui defensores pelo preço e também pelo custo. Então a gente tem aqui Alexander-Arnold, do Liverpool, 7.5, e Robertson, 7.0. O Liverpool tomou gol nos 2 primeiros jogos, mas eles são esses valores, além da defesa ser muito boa nas últimas temporadas, eles auxiliam muito com gols e assistências. Então o poderio ofensivo ali é bem grande. Assim como o Cancelo, do Manchester City, custando 7.0. Essas 3 são excelentes opções, então se você quer gastar um pouco a mais na defesa, e qualquer uma delas é melhor. Eu recomendaria ou o Arnold ou o Cancelo, o Robertson assim nem tanto, já que você quer gastar esse valor aqui. O Van Dijk já não é tão bom assim, porque apesar de ser do Liverpool e fazer alguns gols de cabeça, mas é zagueiro, então a nossa preferência é sempre tentar colocar algum lateral ou algum ala na defesa, porque a pontuação maior aqui é para ataque, né, com gols e assistências. Aí nós temos do Chelsea ali com o Chilwell 6.0, que acabou virando banco, a gente já vai falar sobre isso, e o James 6.0, que está no nosso time. Ele joga de ala lá, inclusive acabou fazendo gol nessa última rodada. Aí nós temos alguns outros na faixa de 6.0, mas como eu disse, são zagueiros, né? Matip, Dias e Laporte não vale muito a pena, o Thiago Silva também não. Aonde a gente vai ter aqui, ó, vamos olhar lá do Arsenal, que é um dos saldos de gols prováveis aí para próximas rodadas. Temos o Zinchenko, ele começou custando 5.0, já está valendo 5.1, é uma excelente opção. E caso você queira algum saldo de gols do Arsenal, a gente tem o White e o Saliba, apesar de Saliba ter feito gol contra, custando 4.5. Você pelo menos economiza 0,5 aqui. Não são laterais, mas como o Arsenal tem uma sequência tranquila, se você quiser garantir um saldo de gols de algum time do Big Six, aí vale a pena. Além deles, nós temos o Chelsea, que, como eu falei, o James 6.0 vale muito a pena. E agora nós temos o Cucurella, custando 5.0 apenas, então vale muito a pena. Ele já começou de titular contra o Tottenham e achou uma assistência. Então aí ele roubou o lugar do Tio e provavelmente vai ser titular durante o resto da temporada. Por 5.0, lateral, ofensivo lá no caso, ala, do Chelsea, recomendo a compra imediata. Quanto antes você conseguir, melhor, porque provavelmente ele já vai subir para 5.1 e assim por diante. Do Liverpool a gente já viu, né? O Arnold e o Robertson. E do Manchester City a gente tem o Cancelo, custando 7.0. E se você quiser o outro lateral, é o Walker, já está custando 5.1, mas valia 5.0. Pelo saldo, ele não é tão ofensivo como o Cancelo, mas por 2.0 de diferença, se você quiser ter um saldo de gols do Manchester City ali que já teve nessas 2 primeiras rodadas, vale muito a pena. Então, como a gente viu ali a sequência do Brentford e do Brighton, eles também têm uma sequência mais tranquila. Vamos ver aí os valores dos jogadores custando 4.5. Então, o Brentford traz o Mi e o Henry, acabaram fazendo gols aí nos últimos jogos. O Henry deu uma assistência na primeira rodada e ganhou bônus. E o Mi acabou fazendo gol nessa última rodada. Além disso, no Brighton, a gente tem lá o Veltman, o Dunk e o Webster, que são os principais. O Lampard aí foi muito bem na temporada passada, mas essa temporada ele está lesionado, então ele acabou jogando apenas 15 minutos na primeira rodada e 15 minutos na segunda. Mas se você quer dar uma economizada aí na defesa, você acabou gastando muito aí no ataque e no meio campo. Saldo de gols do Brighton e do Brentford aí por 4.5. E em caso de defensores 4.0, você quer gastar o seu jogador, vamos dizer assim, descarte na defesa, porque como você só tem R$100, vamos chamar assim,
para comprar 15, algum jogador vai ser mais o descarte. Se você for fazer na defesa, os mais baratos custam 4.0. Nós temos aí o Neco Williams, do Nottingham Forest. Na primeira rodada acabou fazendo 0 pontos. Nessa segunda acabou conseguindo aí o bônus 1 e teve o saldo de gols, fez 7 pontos. Custa 4.0. E o Patterson, do Everton, que está jogando também de ala. Na primeira rodada fez só 2 pontos. Nessa segunda tomou 2 gols e acabou fazendo 1 ponto. Então não são jogadores pontuadores, mas são os titulares aí nesse valor de 4.0 que a gente tem para fechar nosso time, caso o seu descarte seja no sistema defensivo. Os demais acabam não sendo titulares, então não adianta ter. Caso algum jogador teu não jogue por alguma lesão ou algo assim em cima da hora, entraria o seu banco. Se no seu banco tem algum jogador de 4.0 que não joga, é melhor 2 pontos, 3 pontos aí numa rodada do que nenhum. E agora, vamos falar dos melhores meio-campos aí para as próximas rodadas ou para o campeonato inteiro, assim como é o Mohamed Salah, né? Fixo em vários times durante todas as rodadas. Aqui a gente tá, em vez de estar pelo preço, vamos pelos pontos trazidos nessas duas primeiras rodadas. Então aí o Rodrigo acabava custando 6.0, já está valendo 6.1, trouxe 22 pontos nessas primeiras rodadas, o jogador brasileiro aí, contra o Wolverhampton e contra o Southampton. Ele acabou fazendo 3 gols aí nesses 2 jogos. E as próximas rodadas, apesar de pegar o Chelsea agora na terceira e depois só o United na oitava, a gente pode ver que todos são jogos mais tranquilos aí, acessíveis. Então é um bom investimento no valor de apenas 6.1 agora. O De Bruyne acabou subindo, então não precisa nem comentar, né? Craque de bola aí. Nessa rodada, gol e assistência. Na passada já tinha dado uma assistência. Jogo para o Manchester City basicamente são todos fáceis, né? Então a taxa de pontos dele aqui vai ser sempre alta. Por que o pessoal acaba não escalando tanto assim o De Bruyne? Pelo valor, 12.1. Ele é um dos jogadores premium que a gente fala. Então se você já tem o Haaland no time e o Salah, acaba ficando complicado ter mais um terceiro aí. E se você deixar o Haaland ou o Salah de fora, o pessoal não gosta muito. A gente tem aqui o Gross, que também custava 5.5, já está no 5.6, que na primeira rodada fez 2 gols contra o Manchester United. Nessa segunda fez apenas 3 pontos. Mas também tem uma sequência favorável lá até a 8ª rodada. O Martinelli, brasileiro do Arsenal, aí já subiu 0,2, que custava 6.0. Fez gol contra o Crystal Palace, fez gol contra o Leicester. E o Arsenal também tem uma sequência tranquila. Então a gente vê aqui que tem várias opções na casa dos 6.0, que são muito bom. Então, só aqui a gente já tem 3 opções aí nesse valor. Temos o Jensen do Brentford. A gente viu que a sequência é mais tranquila também. Apesar que na primeira rodada ele só jogou 58 minutos. Então, liga um alerta aí. Não sei se vale muito a pena. Nessa segunda ele fez um gol e uma assistência na goleada contra o United. A sequência também é boa. O Kulusevski foi muito bem na primeira rodada. Nessa segunda já não foi tanto. O Richarlison entrou e não entrou no lugar dele, então é um bom sinal. Xhaka, não vejo muito a pena por ser volante. Salah, 13.0, seria unanimidade. Além deles, aí temos os jogadores do Manchester City. O Gundogan, se fosse titular por esse preço, valeria muito a pena, apesar de ter jogado titular nessa primeira rodada. Nessa segunda rodada, né? Acabou saindo apenas com 64 minutos, então esse rodízio do Guardiola acaba complicando um pouco. E daí a gente tem lá o Luiz Dias por 8.0, já é um valor um pouco mais caro. O Podence, enquanto o Raul Jimenez não vem, ele está jogando ali mais avançado. Na primeira rodada fez gol, nessa segunda não. Só que a sequência já é um pouco mais complicada. Além desses aqui, o que a gente tem também seria daí no valor de 4.5 se fosse o seu descarte no meio de campo. Não tem jogador custando 4.0. O mínimo, no caso, é 4.5. Então a gente tem lá o Milner, do Liverpool, e o Andreas Pereira, que era do Flamengo e está no Fulham agora. Eu recomendaria um desses dois, que tem chances de chegar lá na frente. O Milner às vezes bate pênalti quando o Salah não está. Então seria aquele jogador que você teria no banco, caso algum seu não jogue. É certeza que esse jogador de 4.5 aqui acaba entrando sempre. E chegou a vez dos atacantes. Quem são os melhores atacantes aí para as próximas rodadas? Para o campeonato, eu brinco que a gente tem 3 vagas, se você for com um time ofensivo de 3 atacantes aí, e 4 atacantes no campeonato, que seriam eles: Gabriel Jesus do Arsenal, Haaland do Manchester City, Kane do Tottenham e o
Darwin Núñez do Liverpool, que acabou dando uma ajuda pra gente aí, pra quem não tem ele, né? Foi expulso, então vai ficar 3 jogos suspensos. Apesar da galera já ter comprado, ele ter subido para 9.1, agora ele deve cair. Então tem que ficar esperto aí lá para a 5ª rodada, comprar ele no preço baixo novamente, 9.0. Seriam esses 4 para 3 vagas. Com a diferença que entre o Kane e o Haaland, ó, a diferença lá, o Haaland já subiu para 11.7, os dois começaram custando 11,5 e o Kane já caiu para 11.4. Só que se você combar o Haaland com o Kane, tua grana já vai lá para baixo. E se você tiver mais o Salah ainda, o resto do seu time vai acabar ficando um pouco mais fraco. Então, em teoria, seria Jesus, Darwin e um dos dois aqui. A maioria está preferindo o Haaland por enquanto, apesar do Kane já ter feito o gol aí contra o Chelsea, né? A sequência deles é tranquila. Se você quiser economizar um pouco no ataque, já que o Darwin não está apto nessas próximas rodadas, a gente tem lá a tabela do Brentford, que é mais tranquila. Então tem o Tooney, ele fez um gol na primeira rodada e deu 2 assistências agora. Nas próximas ele pega Fulham, Everton, Crystal Palace, Leeds e Southampton. Então são 5 jogos aí mais tranquilos, num valor de 7.1, que também já subiu, custava 7.0. E além dele, a gente teria do Brighton lá o Welbeck, que na primeira rodada fez um gol deu uma assistência contra o United, né? E na segunda rodada ficou no 0-0 contra o Newcastle. Mas também tem uma sequência razoável e tranquila aqui até a 8ª rodada. E custa 0,6 a menos que o Tooney. Caso você seja jogador de defensivo ou meio campo, aí no valor de 4,5 a gente não tem jogadores titulares. Seriam jogadores reservas, ó, só entrariam no finalzinho dos jogos e tal. Então, se o teu principal não jogar, o teu reserva entrar, provavelmente é 1 ponto ou até mesmo 0. No valor de 5.2, a gente também não tem nenhum titular. Então, assim, atacante titular, acho que nesse valor aqui, só o Armstrong, custando já 5.5, que seria um valor mais caro, para você ser o teu descarte, no caso, né? Não sei se valeria muito a pena, compensaria deixar lá para a defesa ou para o meio campo. E o Moore, que na primeira rodada fez um gol contra o Aston Villa, e daí contra o City acabou fazendo 0-0. E pega Arsenal e Liverpool na sequência. Então também não sei se é uma boa aí gastar 5.5 num descarte de atacante.